Você sabe o porquê utilizar a suplementação injetável? Aqui é o Dr. Diego Chaves, vou explicar um pouquinho para que você tenha conhecimento dessa técnica. Nós utilizamos essa técnica principalmente quando o paciente precisa exatamente de doses elevadas, como também precisa de doses de manutenção mais ousadas, onde você pode receber o medicamento endovenoso e você não tem perda, porque sabemos que quando nós utilizamos a suplementação via oral, o paciente acaba tendo uma perda significativa, que é o trajeto gástrico, intestino, até a sua saída do organismo. Quando nós falamos em suplemento injetável, nós não temos perda, porque ele está direto na corrente sanguínea, disseminando, distribuindo para todo o organismo de forma correta, utilizando 100% do fármaco ou 100% do nutriente. É assim que você entende como é mais fácil fazer a suplementação, corrigir as deficiências através do suplemento ou da soroterapia. Assista agora a aula que eu gravei para você conhecer um pouquinho mais sobre a soroterapia. Nesse vídeo eu vou explicar como utilizar a suplementação nutricional injetável, desde a escolha do suplemento, preparação, infusão correta, através do conhecimento bioquímico e metabólico. A proposta terapêutica é atribuir um bom resultado rápido e eficiente para os seus pacientes. Muitas pessoas pensam que a nutrição injetável é somente a prescrição de vitaminas, mas vai muito além disso. Eu vou explicar como realizar o procedimento de forma eficaz, segura, com respaldo técnico, passando pela parte teórica e finalizando com a parte prática ao vivo. Como implementar no seu consultório e na sua clínica. Eu vou ensinar a você desenvolver raciocínio clínico e apresentar soluções eficientes para os seus pacientes, que estão expostos a protocolos consagrados na medicina tradicional e que possuem muitos efeitos colaterais desconhecidos pelo próprio paciente e que na verdade é normal. Esse paciente chega até a clínica buscando uma nova alternativa e você precisa estar preparado. Então, ele quer uma resposta mais rápida. Bom, vou explicar um caso para vocês. É muito comum pessoas aparecerem aqui na clínica reclamando de algum efeito colateral de medicamento. Um dos que eu tive agora recentemente foi um paciente se queixando de que estava havendo uma certa dormência na perna, ele não estava tendo uma contração muscular ideal, e isso tudo era devido ao quê? O medicamento da pressão, o antihipertensivo que ele utilizava. Bom, o que nós resolvemos então? Resolvemos diminuir o efeito colateral desse fármaco, atribuindo o uso de arginina, um suplemento muito conhecido que podia resolver o caso dele e que, na verdade, tivemos um bom resultado, um desfecho clínico muito agradável e o paciente saiu satisfeito. E o melhor, esse paciente me trouxe vários outros pacientes. Esse curso foi criado com o objetivo de atender os profissionais da área da saúde que está dentro da sua legislação pertinente trabalhar com os injetáveis, dentro de cada área, ou seja, temos o médico, temos o biomédico, temos o farmacêutico, o enfermeiro, e agora, recentemente, temos o biólogo também, que existe uma legislação pertinente a ele para trabalhar com os injetáveis. Agora, vocês vão conhecer alguns dos alunos que fizeram o nosso curso ao vivo online e hoje obtêm bons resultados com os seus pacientes. Em seguida, vou explicar rapidamente qual é a diferença entre a nutrição via oral e a nutrição injetável. Sobre o curso online ao vivo do Dr. Diego, de suplementação injetável, a minha experiência foi muito positiva, né? Eu já sou uma aluna antiga, eu já tinha feito outros cursos com o Dr. Diego na modalidade presencial e esse foi o primeiro online. E eu achei que o curso não deixou a desejar em nenhum aspecto. Os assuntos foram abordados de maneira clara, né, e personalizada de acordo com as dúvidas, porque eu já trabalhava na área de suplementação injetável há algum tempo. Mas ainda tinha várias dúvidas que eu precisava sanar em relação a algumas particularidades de cada substância, como conduzir uma intercorrência ou como evitar uma intercorrência, e tudo isso foi abordado, tanto a questão legal, né, quanto a questão mais prática da suplementação, e assim, na minha opinião, foi sensacional. Viram o depoimento dos alunos? Gostaram? Você pode fazer parte desse time também. Bom, para isso, como eu disse, o legal é você entender a diferença básica entre nutrição via oral e nutrição injetável.
Nutrição via oral é aquele tipo de terapêutica onde o paciente vai utilizar o quê? Um comprimido, uma cápsula, um efervescente, onde ele vai atribuir o uso do suplemento que vai passar pela boca, pelo esôfago e vai ser absorvido ou no intestino ou no estômago. Tudo isso reflete na farmacocinética. Tudo isso reflete no tempo de ação do suplemento, de absorção para que ele chegue na corrente sanguínea. Já no uso dos injetáveis, temos então uma condição onde eliminamos o efeito de primeira passagem, dando condição do suplemento estar na forma ativa, direto na corrente sanguínea. Então, não temos o efeito do quê? De absorção, como é visto na questão quando utilizamos o suplemento via oral. Nos injetáveis, o efeito é imediato, ou seja, ele vai ser distribuído na corrente sanguínea atendendo toda a necessidade do organismo. E assim, para cada suplemento você tem o efeito esperado. Então, quando dispomos dos nutrientes de forma direta na corrente sanguínea, uma vez que eu coloco o suplemento de uma forma rápida ou devagar, pode acontecer efeitos indesejáveis e você precisa estar preparado para isso, tanto de efeitos colaterais ou efeitos que são proeminentes no caso de algum suplemento que você esteja utilizando que modifique rapidamente o metabolismo do paciente. E aqui neste curso você vai estar preparado para isso. Nós vamos colocar para você situações onde você vai analisar qual a diferença básica entre a nutrição via oral e a nutrição injetável. Na verdade, nós não vamos falar em nenhum momento o quê? De efeito de primeira passagem. Para alguns pacientes, naquela situação do via oral, pode ser interessante. Por quê? Porque ele não almeja o efeito tão rápido, pode ser mais tardio. Já quando nós falamos do efeito de nutrição injetável, o paciente requer aquela necessidade imediata. Então você vai eliminar todo o efeito de primeira passagem. O paciente vai sentir melhora rápida, vai sentir o efeito da vitamina de forma rápida, seja ela por qualquer objetivo que você for buscar com o seu paciente. Em quais situações você vai utilizar o nutriente de forma injetável? Aqui vou colocar para vocês em algumas situações que vários pacientes de algumas características vão procurar você no consultório para esse tipo de terapêutica. O paciente oncológico, o paciente pós-bariátrico, o paciente pós-cirúrgico, né? E já coloco aqui de antemão, a cirurgia plástica tem buscado muito na questão do processo nutricional pós-cirurgia, tá certo? Temos o paciente que fez a retirada de algum órgão, principalmente quando a gente fala a nível gástrico, que ele não tem o quê? Todo o sistema gástrico para absorver alguns suplementos. Neste caso, vai ser muito viável você utilizar a suplementação injetável. Você vai otimizar o tratamento do paciente, bem como também trazendo para esse paciente o efeito rápido, ou seja, ele vai ter o quê? Aquele efeito que ele está buscando no consultório. Doutor, tenho utilizado vários suplementos via oral e não tenho em nenhum momento conseguido ter resultado. Quando você utilizar o injetável, ele vai perceber o efeito imediato. Por quê? Porque ele não tem o efeito de primeira passagem. Simplesmente o nutriente já está disponível na corrente sanguínea, vai fazer o quê? Todo o caminho de distribuição com a sua melhor efetividade. Ou seja, nós estamos o quê? Aumentando a biodisponibilidade nesse nutriente. Quando utilizamos via oral, não temos essa situação. No via oral, nós vamos ter o efeito de primeira passagem. E esse efeito de primeira passagem, que vai modificar o fármaco ou nutriente, vai ter uma redução na corrente sanguínea. Ou seja, a biodisponibilidade dele vai ser menor. E aí? E a vantagem? Bom, não vejo mais do que mostrar quanta vantagem tem o suplemento injetável. Claro que deve ser utilizado para cada caso. Existem situações que não há necessidade de expor ao paciente ao suplemento injetável. E você tem que estar preparado para fazer essa anamnese. Bom, a minha caminhada com suplementação injetável iniciou em 2005, onde eu trabalhava na área da oncologia. O que acontecia lá? O que eu averiguava? Muitos pacientes que faziam quimioterapia perdiam muita massa magra, perdiam muita massa muscular. E eu via que esses pacientes entravam no processo de desnutrição. Como eu abordava dentro do hospital, fazendo o que? A quimioterapia dos pacientes, eu via, junto com a médica, a necessidade
de fazer uma suplementação desse paciente. E pequenas pontuações, um complexo B, uma vitamina B12, uma vitamina C, um pool de aminoácidos, onde nós vimos o paciente o quê? Revigorar após a quimioterapia. Com isso, eu aprendi que muitas vezes, utilizando o suplemento correto no momento certo, você pode evitar o quê? O efeito colateral do fármaco a médio e longo prazo. Aí então nasceu a ideia de trabalhar com a suplementação injetável. E hoje vejo aqui na clínica, no dia a dia, muito resultado com os pacientes. Os pacientes adoram perceber que eu não modifico a terapêutica em curso, mas eu dou manutenção na terapêutica. Eu mantenho esse paciente ávido enquanto ele faz a sua terapêutica. A minha caminhada com a nutrição injetável começou em 2005. Em 2005 eu trabalhava numa equipe multidisciplinar, num hospital que atendia os pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos são pacientes bastante debilitados. Por quê? Porque eles utilizam de uma terapêutica bastante agressiva. E o que eu via? Eu via que esses pacientes, após a quimioterapia, sofriam demais com a questão nutricional. E era visível você ver naqueles pacientes perdendo massa magra, perdendo qualidade de vida, não conseguindo mais andar corretamente, tá certo? Isso me chamou muita atenção e comecei a buscar fontes de onde eu pudesse então contribuir com esses pacientes, fazendo com que a quimioterapia deles não pudesse ser tão sacrificante assim, que eu pudesse ajudar, fazendo com que esse paciente continuasse a terapêutica deles, sofrendo cada vez menos com os efeitos colaterais. Bom, a partir daí eu comecei a pesquisar então qual é a referência que eu iria ter para que eu pudesse tratar esse paciente da forma mais rápida. Sabia-se que a nutrição via oral, ela percorria um caminho, ou seja, ela não teria esse efeito tão rápido que eu estava buscando naquele momento. A partir daí, comecei a pesquisar como que eu pudesse encontrar alternativa para os meus pacientes. Foi aí então que pesquisei no Google, pesquisei em vários lugares e achei um curso em São Paulo com o Dr. Efraim que ensinou como otimizar a terapêutica do paciente através de uma boa suplementação. Através desse curso, então, me despertou muito interesse em como pesquisar uma melhor forma de fazer a nutrição do paciente, mantendo a terapêutica dele intacta. Isso me proporcionou uma maneira de ampliar minha visão sobre esse foco da terapia nutricional. Por quê? Não só para com os pacientes da oncologia, mas também consegui ver o paciente da psiquiatria, consegui ver o paciente da cirurgia, consegui ver pacientes com doenças crônicas já pré-estabelecidas, como o paciente renal, da obesidade mórbida, enfim, várias situações que eu pudesse aplicar a mesma terapêutica em condições diferentes. Através do meu método, você vai aprender a integralizar de forma sistêmica cada condição de cada paciente, ou seja, você vai aprender a abordar o paciente, você vai aprender a interpretar os exames do paciente, você vai avaliar a condição do paciente para realizar a nutrição injetável, como também alinhar com a terapêutica dele que já está em andamento. Ou seja, vai olhar o paciente de forma integrativa, para cada situação uma nutrição adequada.